do Facebook oficial da CEFIF, Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Gratidão imensa pela bendita oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Às 10 horas iniciaremos o nosso encontro. Hoje iremos falar um pouco mais, dando continuidade ao que já havíamos falado antes do capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Hoje nós iremos também refletir um pouco sobre o Consolador prometido, também do capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 3. E na continuidade, na próxima vez que nos encontrarmos, eu quero também trazer para nós o item 4 aliás, o item 5 deste capítulo, Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito da Verdade. Para complementar, inclusive, as nossas falas, né, neste outro encontro que nós iremos fazer e no anterior, né? Estou muito feliz de estar com vocês. É uma gratidão imensa à Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca por nos dar esta oportunidade. E queria convidar a todos que pudessem dizer aí para nós como é que você está nos ouvindo, se está tudo bem, se está nos vendo também, né? Mas o que nós vamos iniciar? Nós vamos fazer um exercício de respiração, como sempre tenho feito, convidando a vocês para também fazer esse exercício de respiração, se puder estar sentado confortavelmente à cadeira. Depois nós vamos fazer uma mentalização e iniciamos o nosso encontro, tá bom? Então vamos lá. Se for possível, então, você estar confortável numa cadeira, feche os seus olhos e vamos fazer o exercício da respiração, porque primeiro, ele melhora a oxigenação do nosso cérebro e nos dá vitalidade, como a própria espiritualidade nos orienta. Então, tranquilamente, você vai aspirar o ar, preenchendo os pulmões, segura um pouco e solta vagarosamente. Nós vamos fazer isso daí por 4 vezes, tá bom? Então, vamos lá. Depois que você soltar vagarosamente, repita mais uma vez. Preencha os pulmões, segure um pouco e solte vagarosamente. Mais uma vez, para finalizarmos, bem profundo, sinta os seus pulmões se encherem. Agora que fizemos este relaxamento, este exercício de respiração, nós temos possibilidade de nos sintonizar com o Pai, com o Mestre Jesus, com os amigos espirituais. Mas eu convido você, neste domingo, nesta manhã radiosa, onde o sol está iluminando a todos nós. Imagine agora, você em pensamento, saindo do seu lar, indo em direção a uma natureza belíssima que você possa lembrar, que você tem o hábito de estar. Eu estou imaginando aqui comigo que eu estou me dirigindo a um gramado com flores e plantas belíssimas, de um aroma, de um perfume que nos acalma ao aspirarmos estes perfumes. O sol aquece sem nos ferir. Vemos também árvores frondosas. Vemos uma natureza exuberante, de pássaros a cantar. E nós, então, em pensamento, estamos chegando até este espaço. E vamos, cada um que estamos chegando,
Vamos convidar agora todos aqueles que nos são caros. Convide para estar conosco neste momento. Mesmo aqueles que estão em necessidade, mesmo aqueles que estão recolhidos em hospitais, convide-os, traga-os para junto de nós. Eu estou convidando aos meus familiares. Em pensamento, vejo eles junto de mim. Convido também todos os companheiros de jornada, em especial da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, do qual participo em alguns grupos. Trago também aqueles que me são caros e que gostaria que eles participassem deste encontro conosco. Traga você também, a todos que você quiser. Pode ser até um desencarnado, um ente querido, um familiar, um amigo, até mesmo um desafeto. Traga para junto de nós. E nós vamos vagarosamente formando uma roda. E deixamos um espaço, porque nós temos um visitante ilustre. E este visitante ilustre, ele já nos disse que quando estivéssemos reunidos em seu nome, ele estaria junto de nós. E como esta nossa reunião é com o Mestre Jesus presente, porque vamos abrir mais uma vez o seu Evangelho, ele se aproxima como uma luz a se transformar nesse querido irmão, o Mestre Jesus. E ele senta junto de nós nesta roda. E ele nos convida a ouvir o que ele tem para transmitir a cada um de nós. E nós, da nossa parte, querido irmão, te rogamos que possa, enquanto nesta reunião estamos felizes por sua presença, uma gratidão imensa a Jesus e à espiritualidade amiga por esta oportunidade, nós te rogamos, querido irmão, que abençoe a todos aqui que nós trouxemos, para então abrirmos o encontro da manhã em seu nome. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos então dar início ao nosso encontro, e este bate-papo da manhã será então, como disse, o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, e o item é o 3, o Consolador Prometido. E veja que Jesus então vai trazer para nós algumas orientações, e ele diz assim: o Consolador Prometido, capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, item 3. Eu estou lendo aqui no outro computador, por isso eu estou desviando um pouco o foco. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, tudo que ele veio trazer para nós, ele não veio revogar a lei, como ele disse, ele veio dar cumprimento. E ele traduziu, então, todos os mandamentos em 3, né? Como ele mesmo disse. Eu vou explicar o porquê do 3. Primeiro ele fala que todo mandamento se encerra em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então ele diz que tudo isso encerra os mandamentos, as leis e os profetas. Mas antes então dele deixar os apóstolos, antes da sua crucificação, ele disse que mais um mandamento ele iria deixar. E esse mandamento era: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então veja que são 3 mandamentos básicos de amor, em que ele vem dizer primeiro que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e depois nos amarmos como ele nos amou. Então ele está nos convidando a ir em busca deste amor do Cristo. Ele está nos convidando então a cada um de nós buscarmos este amor, para que então, se nós amarmos e guardarmos seu mandamento, ele diz: então eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então veja que o Cristo era um Consolador. Ele já tinha trazido a mensagem inicial, mas era necessário ainda no decorrer do tempo, ou seja, 1800 anos depois, ele novamente enviar o Consolador. E ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Então veja, queridos amigos, ele vai dizer que vai ficar eternamente conosco, né?
Por isso que a necessidade de reconhecermos esses mandamentos do Cristo como um roteiro seguro para cada um de nós, como uma oportunidade de cada um de nós, então, estarmos caminhando, em especial neste momento de tanta dificuldade, desse isolamento social em que nós estamos vivendo, onde muitos companheiros nossos estão isolados em seus lares, e nós rogamos todos os dias nos nossos evangelhos, eu, minha esposa, para que envolva esses queridos irmãos, aqueles que sabemos em necessidade, aqueles que estão hospitalizados, mas também, e sem dúvida nenhuma, com bastante importância, aqueles companheiros nossos que estão se dedicando para servir, para ser útil, num trabalho muito mais intensivo agora do que antes, que são todas as pessoas, todos aqueles que atuam na área de saúde, na área da limpeza, na área da segurança, enfim, aqueles que no comércio dos alimentos, que estão de portas abertas para nós, né? Então, sempre esta vibração. Por isso que ele diz, então, para nós, assim me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente conosco. Então, se nós entendemos Jesus como esse irmão mais velho, como esse companheiro nosso de jornada, que conheceu todas as dificuldades que nós estamos vivendo hoje, por isso ele também disse que estaria conosco até o final dos tempos, né? Ele disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria junto de nós. Então veja o quanto é importante esses ensinamentos de Jesus para que a gente acalme o nosso coração, principalmente neste momento. Porque ele falou que ficará conosco eternamente o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, ou seja, não podia receber no tempo dele, há 2000 anos atrás, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Não é assim? Jesus não disse que ele e o Pai eram uns? E que todos nós iniciamos a nossa trajetória do processo de evolução, saímos do Pai para retornar a ele. Olha que divindade para cada um de nós, né? Olha que possibilidade de crescimento, de transformação, de mudança que todos nós podemos ter através do Evangelho de Jesus, né? Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha que fantástico, queridos amigos. Então veja, o Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas. Cristo não disse que nós somos deuses, poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, mas ele convidou que deixasse brilhar a nossa luz, que nós então buscássemos a fé como um grão de mostarda, que já seria o início para a nossa transformação, para a nossa confiança em nós mesmos, para a nossa confiança no Pai Criador, né, acima de tudo, e cada um de nós, então, termos possibilidades de continuar a nossa trajetória evolutiva. Queridos amigos, já disse aqui mais de uma vez, né, quando já nos encontramos aqui através desta tecnologia, que graças a Deus tem oportunizado para cada um de nós um momento de estarmos refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Eu já tenho comunicado. Nós provavelmente já vivemos situações muito mais difíceis do que a que estamos vivendo agora neste momento, com esta pandemia. E saímos vitoriosos, porque o espírito imortal não se acaba. O que posso deixar aqui e que vou deixar é meu corpo físico, esta condição, este papel de Alberto. Mas enquanto espírito imortal, estou ligado a todos, queridos amigos. Meus familiares hoje que estão envolvidos comigo, eles têm papéis que eles programaram para estar aqui, muitos deles para me auxiliar nessa trajetória. E eu não queria nem nominar aqui, mas são fundamentais os nossos pais, uma gratidão imensa aos nossos pais. Hoje a minha nova família, através da minha esposa também, uma gratidão imensa por me dar esta oportunidade de estar com vocês, esta tranquilidade de estar no meu lar e me sentir amado por todas essas pessoas. Então veja que cada um de nós estamos em papéis, mas como espíritos imortais, e o próprio Evangelho vai dizer para nós que os laços
familiares, os laços de amor que nos unem, até os grupos do qual nós participamos, que temos essa afetividade, que temos esta construção do amor entre todos, nós estamos caminhando há milênios juntos. Nós não podemos duvidar disso mais, diante de tudo que nós recebemos da espiritualidade, diante deste Espírito da verdade que vem trazer para nós como consolador. Ele faz essa promessa do Consolador, porque todos nós estamos além deste momento em que nós estamos vivendo. Então, eu estou, Alberto, né, estou na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, no país Brasil, mas sou como vocês todos que estão conosco neste momento, ou qualquer espírito encarnado ou desencarnado ligado a este plano Terra, nós somos espíritos imortais. E estamos aqui numa experiência material. Por isso o Consolador prometido. Por isso que o Cristo, então, disse que iria trazer para nós o Cristo, um Consolador, para que ficasse conosco e nos ensinasse todas as coisas. E faria relembrar tudo o que ele disse. Por que nós precisamos relembrar o que o Cristo disse? Eu vou trazer aqui do livro O Consolador, né? Também, esse livro de perguntas e respostas foi uma psicografia de Chico Xavier. Então, nas reuniões mediúnicas que o Chico realizava, eles faziam pergunta e Emmanuel respondia. E nessas compilações das perguntas e da resposta saiu este livro, O Consolador. Um livro muito interessante de perguntas e respostas, que eu gosto, eu tenho ele na minha cabeceira para me auxiliar em muitos momentos da nossa existência, porque a pergunta e a resposta, como o Livro dos Espíritos, ele é altamente didático para o nosso esclarecimento, né? E na questão 282, então, na reunião mediúnica, então, foi perguntado a Emmanuel, se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Veja, por que eu estou trazendo esta pergunta para nós? Porque nós precisamos hoje, 1.800 anos depois, aliás, 2.020 anos depois da vinda de Jesus e 160 anos depois da vinda da doutrina espírita, nós vamos trazer aqui, nós temos a condição hoje de estarmos refletindo qual é a razão do evangelho que Jesus deixou para nós. Ele não escreveu nada, seus apóstolos nos trouxeram estas lições. Mas qual o objetivo maior? Será que é só a beleza da letra? Será que é só a parte poética, a parte das histórias, ou seja, das parábolas que Jesus contava? Veja a resposta de Emmanuel, então, para este questionamento. Então, se para nós o Velho Testamento é a pedra angular da revelação divina, a gente não tem dúvida disso, qual a posição do Evangelho, que é o Novo Testamento, então, na educação religiosa dos homens? Veja a necessidade da educação religiosa. E Emmanuel vai dizer assim para nós, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Não é? Então ele é o alicerce, é onde nós iniciamos, porque ainda éramos espíritos primitivos, no Velho Testamento. Por conta disso, precisariam ser coisas mais palpáveis, né? Porque até vem, então, o Moisés traz os 10 mandamentos do que nós não devemos fazer. Não é isso? É assim que ele coloca, nós não devemos, os nãos, nos 10 mandamentos, não é? Depois a gente tem que foi a primeira revelação. Então veja, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina, e daí Emmanuel vai dizer, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Então o Evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus, é o alicerce, é o edifício da redenção das almas. É o edifício. Então veja, alicerçou na revelação divina com Moisés, né, o Velho Testamento, ele alicerçou vários outros ali que trazem para nós as mensagens, né? Mas o edifício da redenção das almas está no Evangelho. Então veja que precisou se estruturar, né? Precisamos ter um alicerce para que então o Evangelho pudesse ser trazido a nós. Veja que os 10 mandamentos devem ter vindo mais ou menos 1.600, 1.700 anos antes do Cristo. Então ele estava alicerçando para nós. Sim, tínhamos ainda a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, não é verdade?
mas era necessário para a nossa condição primitiva. Vem então daí Jesus com o seu evangelho como edifício da redenção das almas. Aí então, depois do alicerce sólido, nós já tínhamos condições, ou seja, comparando conosco, nós já tínhamos condições da nossa inteligência entender o evangelho de Jesus. Não mais, olha só o que ele vai falar, mas veja que esse entendimento então com Cristo, a segunda revelação, o evangelho, ou o Novo Testamento, né? Nós então temos a segunda revelação, mas ele vai dizer que esta segunda, Emmanuel vai dizer para nós. Então, esta segunda revelação, então ele diz assim: como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, esta segunda revelação, o Cristo Consolador, né? Não mais para qualquer exposição teórica, não mais como eu estou aqui falando para vocês, não é só isso, mas é que a gente então tenha condição de entender este evangelho para aplicação no nosso dia a dia. E ele diz assim: não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo. Então veja que o evangelho para cada um de nós agora neste momento, ou seja, 2020 anos depois da vinda do Cristo, então, ele é para nós um recurso para nosso aperfeiçoamento. E qual é este aperfeiçoamento? A construção moral. O conhecimento nós já trazemos da nossa intelectualidade. Agora, o principal para cada um de nós é a construção moral. É a transformação moral, né, da nossa trajetória evolutiva, buscando sempre reconhecer em nós a condição do espírito imortal e aqueles que estão à nossa volta. Tanto é que, no momento lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, né? Como Jesus via a caridade? Eu estou fazendo esta pergunta também porque Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Ele não disse que fora da doutrina espírita haveria salvação. Ele disse que fora da caridade não haveria salvação. Então Kardec pergunta para o Espírito da Verdade como Jesus entendia a caridade. E para nós é aquele famoso BIP, né? BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então veja, queridos amigos, a construção moral de cada um de nós, a nossa transformação, a construção dessas asas do conhecimento e a asa da moral, que é do sentimento, ela passa por essa regra, por esse convite do Cristo. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Alberto, mas eu não consigo ainda ser benevolente para com todos, eu não consigo ser indulgente para as imperfeições alheias e não consigo perdoar. Eu sei, eu também passo por isso, queridos amigos. Eu também passo por isso. Mas o que nós estamos fazendo para reconhecer em nós esse espírito imortal e que estamos numa caminhada material? Se hoje já concordamos que todos que estão à nossa volta estão conosco por uma injunção, ou seja, por uma programação reencarnatória, qual a razão, então, de eu não buscar restabelecer esta harmonia? Qual a razão? É meu orgulho? É minha vaidade? Não, eu tenho muito ódio. Eu tenho muito rancor no meu coração. Pois é, eu também. Mas se nós não buscarmos, através do ensinamento de Jesus, como Emmanuel está dizendo aqui para nós, é o aperfeiçoamento de si mesmo, ou seja, reconhecer que nós estamos aqui não para fazermos a nossa transformação e amanhã sermos Cristo. Não vai ter condições. Nós não temos condições para isso ainda. Contudo, no nosso dia a dia, na nossa possibilidade, naquilo em que nós já somos capazes, sim, nós conseguiremos transformar. Nós conseguiremos encontrar essa benevolência, essa indulgência e esse perdão. Mas nas pequeninas coisas, fidelidade nas pequeninas coisas, como a gente já tratou aqui da parábola a parábola dos talentos, como aqui a gente já tratou do dever de Lázaro no capítulo 17 do Evangelho, o dever, onde Lázaro vai dizer para nós que o dever ele precisa se iniciar nas pequenas coisas, aquele compromisso moral para comigo e para com o próximo. Então, se nós já conseguimos
entender que o Evangelho de Jesus, a segunda revelação, ele traz para nós, então, uma ferramenta, um recurso para a nossa transformação, por isso que ele é o Consolador. Por isso que ele é para nós, então, um recurso que vai nos ajudar nesta nossa trajetória. Mas Kardec, então, vai discorrer um pouco sobre esse item 3, que ele vai dizer assim: Cristo não pôde dizer tudo para nós. Se ele vem fazer lembrar, se o Consolador, que ele ia mandar, o Espírito da Verdade, vai fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Sim, há 2000 anos atrás, gente, quando Jesus vem e traz para nós a condição do Pai bondoso, amoroso e justo, a condição nossa de espíritos, porque ele dialogou com Nicodemos que era necessário nascer de novo, então ele fala da reencarnação. Por que ele traz também para nós que nós somos Deus e iríamos fazer o que ele fez e muito mais? Porque ele sabia que um dia, nós como espírito, na nossa trajetória evolutiva, depois de passar por esses estágios que ele já tinha passado, que ele sabia das dores e necessidades que nós iríamos viver, ele também estava lembrando para nós, estava nos alertando que seríamos deuses, ou seja, seríamos um Cristo como ele também. Aí ele continua em muitas ocasiões falando que aquilo que sai da minha boca é o que está dentro do meu coração. Então ele estava dando um alerta para ver qual o grau de evolução que eu estou, como que eu estou sentindo, como é que eu estou pensando, como é que eu estou falando, como é que eu estou agindo. Ele deu todos esses alertas para nós. Disse que ele não era deste mundo, que o reino dele não era deste mundo, então ele estava alertando a gente. As muitas moradas na casa do Pai, também outro alerta. A gente, então, ou esqueceu esse ensinamento ou compreendemos mal. Que é o que aconteceu para nós. Mas daí Kardec ainda continua e fala assim: traz, então, uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Cristo não disse que ele veio para aqueles que precisavam de médico? Pois é. Nós que estamos no plano Terra, eu me incluo nisso, nós necessitamos de médico, não é? Nós vamos regularmente nos médicos aqui da Terra, não vamos? Um às vezes é para o coração, o outro é para alguma questão ortopédica, no meu caso também em razão da visão, né? Eu preciso desse médico. Mas e o médico das almas? O próprio Cristo, que vai então trazer para nós consolação, não é? Porque ele diz que o sofrimento, ele dá uma causa justa ao nosso sofrimento e objetivo útil a todas as nossas dores. Mas então Kardec vai continuar e vai dizer assim para nós, olha, o Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores. Olha, então o Espiritismo revela. Podemos considerar, então, que esse Consolador prometido é o Espiritismo? Sem dúvida. A terceira revelação. Porque ele vem, o próprio Cristo. Então veja que o Cristo, há 2020 anos atrás, já confabulou isso daí para nós. Já nos alertou e já confirmou. Inclusive, ele até falou com todas as letras que ele enviaria um Consolador para nós. Prometido. Ele prometeu e ele enviou, então, o Consolador em nome de Deus para ficar conosco até o fim. Então, veja, o Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, são a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. Não sei se vocês vão se lembrar, eu me lembro muito bem porque é bem doloroso. Quando a gente tinha aqueles furúnculos, lembra? Tão doloroso, mas tão doloroso e geralmente é nas juntas da gente, né? Em alguma junta, eu tive isso daí no joelho, lembro uma vez, mas doía que eu era criança, queria brincar, queria fazer, queria acontecer, né, naquele momento, porque muita energia, e não podia sair do lugar porque eu não conseguia nem andar, de tanta dor que era aquilo lá. Mas qual era? E se nós formos olhar para o furúnculo, que tem um nome técnico, inclusive, né? Se nós formos olhar para este momento, qual era a razão?
dele? A purificação do sangue. Ele limpava o sangue. Então veja, é o que Kardec está dizendo para nós, que o Espiritismo nos traz um objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. Então ele purifica. O exemplo que eu estou dando, ele purifica. E essa purificação assegura a nossa felicidade nas existências futuras. Por quê? Porque é nosso objetivo, queridos amigos, nosso objetivo é sermos felizes. Estamos só numa experiência e nós já vencemos, como volto a dizer, já vencemos dificuldades muito mais difíceis que este momento que nós estamos vivendo. Por que nós vamos agora duvidar disso? Por que agora nós vamos não confiar? Se o Consolador vai ficar conosco até o fim, nos ensinará todas as coisas, quem que deve fazer essa sintonia com o Consolador? Quem precisa fazer essa sintonia? Sou eu. Através do quê? Do meu pensamento, da vigilância que Jesus convidou. Não se esqueça nenhum momento disso. Nós estamos aqui numa experiência para progresso, para progredirmos, para construirmos valores morais. Esses valores morais são as virtudes do homem de bem. Então, começamos com a benevolência, como dissemos aqui, a indulgência, o perdão, a construção da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança. E sabendo que todos aqueles que estão à nossa volta, há uma necessidade. Aquele chefe difícil que eventualmente eu venha a ter na minha jornada de trabalho, ele é fundamental, porque ele me ajuda a enxergar aquilo que eu não sou capaz de estar enxergando. Por mais difícil que seja. Eu digo isso daí de experiência própria, já contei aqui, não vale a pena agora a gente falar mais nisso, mas é pensarmos tudo que está à nossa volta. Aquele filho difícil que nós trazemos, se nós temos causa nas existências anteriores, como diz Kardec para nós, este filho que talvez esteja nos causando alguma dificuldade, quem será que não foi no passado e o que talvez fizemos para ele? É para pensar. É para nós refletirmos, é para nós buscarmos a entender todas as situações em que nós estamos envolvidos hoje. Isso a doutrina espírita, posso dizer, de exemplo próprio, ela nos ajuda e muito a compreender. Né? Então veja, se ele é o momento, Kardec ainda continua assim, o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento, sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e aceita sem queixas, porque ele vai assegurar a nossa felicidade nas vidas futuras. Somos espíritos imortais, numa experiência material. Deixarei este corpo, voltarei para o plano espiritual, terei orientações, aprendizados, verificarei aquilo que eu já dei conta, mas também verificarei aquilo que eu não dei conta e retorno para refazer. Então, quando nós falamos que estamos aqui harmonizados ainda com o mundo de expiação e provas, e esse ainda, ela não é em razão de nós estarmos demorando muito, mas é que nós necessitamos ainda deste plano de provas e expiações, e a expiação nós precisamos comparar com aquilo que nós não fizemos bem feito e refazer. E ter a oportunidade de refazer. Isso é misericórdia de Deus. Isso é consolo de Deus. É o consolador prometido que Jesus disse. Mas também que nós temos a possibilidade de provar que estamos preparados para o próximo degrau da escala da evolução. Ou seja, para o próximo plano, que é o plano de regeneração. Né? E veja que, então, nós vamos encontrar aqui o áudio anterior da live da casa, na sexta-feira, que foi a nossa querida companheira Kátia que fez, onde ela traz para nós as muitas moradas na casa do Pai. E ela fala da regeneração. E lá nós vamos ter o consolo para o nosso processo, porque, gente, nós já passamos do mundo primitivo, estamos na expiação e prova caminhando para a regeneração. Então veja que somos espíritos que estamos galgando o processo evolutivo, cada um com o seu entendimento. Mas nós estamos tendo agora a oportunidade da transformação íntima nossa, que é o convite do Evangelho de Jesus. Né? Então nós não podemos nos esquecer disso. Kardec ainda vai dizer para nós que o Espiritismo nos dá uma fé inabalável no futuro. Né? Porque
Está nos explicando quem somos, de onde viemos, para onde vamos e para que estamos aqui. E a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Queridos amigos, vamos refletir agora junto aqui. E reflexão é sempre uma oportunidade de transformação nossa, né? Vamos refletir junto. Não é mais justo a reencarnação do que imaginarmos que eu estou aqui para sanar alguns pecados, né? E o pecado a gente vai ver na história da colocação desse pecado, do pecare, que na verdade era o quê? Estar em erro, não é? Essa era o sinônimo, estar em erro. Então, não é só aqui para resolver esses erros, não é verdade? Porque se nós pensarmos só nisso, e que daí nós vamos retornar lá para o plano espiritual e aguardar um juízo final, um julgamento, gente, tem lógica, pensa nisso. Eu quero que você, querido amigo, e muito respeito a quem pensa contrário, mas eu queria que você, neste momento, refletisse comigo. Tem lógica. Eu ficar lá esperando o juízo final, aí ou eu vou lá para as altas esferas, você ficar sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ou eu vou para o limbo, ou eu vou para o mármore do inferno, né? Será? Veja, gente, não tem, para mim não tinha lógica. E esse é um dos motivos que eu permaneço até hoje na doutrina espírita. E fui para a doutrina espírita quando era criança. Minha avó me levou por necessidade. E graças a Deus eu consegui, através da minha família, da minha mãe, permanecer na doutrina espírita. Graças a Deus, porque para mim tem uma lógica grandiosa e já disse aqui mais de uma vez, não é um sistema de crença, é a certeza, porque é verdade. Nós estamos indo de encontro à verdade. Jesus disse que então ele não poderia dizer tudo que ele disse para nós anteriormente, não é verdade? Porque ainda a gente não poderia compreender, mas que no momento certo, então, ele viria e mandaria o Consolador. Não é mais palpável para nós termos certeza que aquele ente querido meu que parte agora, eu não perdi esse ente querido, porque ele volta para o Pai. E que eu estou ligado de laços afetivos com ele que não se rompem nunca mais. E o que vai se transformando isso? Em amor, nova existência, a cada novo momento em que eu vou me encontrando com esses entes queridos, com esses familiares, com esses parentes, com esses amigos, eu vou fortalecendo o meu laço, queridos amigos. Não é mais lógico para nós? Por isso que é o Consolador. Não é mais lógico nós termos essa certeza no nosso coração? Veja que muitas dificuldades, muitas situações em que nós vivemos ainda de conflitos com o outro, veja que eles não são diuturnamente, 24 horas do dia, são momentos que nós vivemos. Por quê? Porque o momento que eu precisar realmente iniciar um reajuste mais concreto com esse espírito, ele volta no meu lar. Ou ele volta como meu filho, ou eu volto como filho dele. Não importa, como irmão, como alguém muito próximo. Por quê? Porque aí sim eu já tenho condições de estar com ele e aceitar a dificuldade. Não estou falando aqui que essa aceitação se passa por aceitar, por exemplo, os vícios dos nossos filhos. Não, não é isso. Porque eu como pai, você como mãe, qualquer pai tem um compromisso moral com esse espírito. De estar conduzindo ele pela seara do bem, pela seara do amor, pela busca de ser um espírito cristão, certo? Não importa a religião, mas um espírito cristão, para que ele encontre, então, nele, né, nessa busca dele, a confiança, a certeza, a fé, a esperança, para que ele possa passar por esta existência melhor, não é? do que quando ele aqui chegou ou de outras existências. Esse é o objetivo, queridos amigos. Não é outro a nossa estada aqui. Esta semana, né, como estou aqui em isolamento, trabalhando remotamente, tudo, mas a gente tem aqueles momentos que nós estamos, minha esposa e eu estamos ouvindo, assistindo algumas palestras do Divaldo, do Rossando Klinger, do Haroldo Dutra Dias, muitos evangelhos temos ouvido, José Carlos de Luca e muitos outros que a gente tem ouvido,
A gente também tem feito alguns estudos, eu tenho participado de alguns estudos até pela tecnologia, mas também tem aqueles momentos de lazer. E nós conseguimos, tivemos a grata felicidade de assistir um filme que já assistimos anteriormente chamado Corajosos. É um filme muito interessante porque ele está pautado na religião americana, né? Na religião deles, e eles são policiais. É muito interessante. Se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, deve ter no Netflix, em outras TVs, outra forma paga aí de TV, você vai encontrar. Acredito até que no YouTube já deva ter esse filme, Corajosos, né? E nesse demonstra a condição moral desses espíritos de quererem fazer o correto, mesmo sendo policiais. Mesmo da dificuldade deles, como disse o xerife deles lá, o chefe deles lá, falando para eles, vocês lidam com o que é mais difícil na humanidade, né? Que é aqueles espíritos que ainda estão no erro. E um erro gravíssimo, às vezes, porque esse erro é criminoso, né? Ao mesmo tempo, ele é criminoso. Então, ele nos traz essa conduta desses espíritos. E ali a gente vê um filme que nós não vemos ninguém fumando, que nós não vemos ninguém bebendo, muito pelo contrário, tendo diálogos produtivos. Então, o filme chama-se Corajosos. Se você puder assistir, é muito interessante, porque vai demonstrar para nós que em qualquer religião que nós considerarmos que o Cristo ali faz parte, que o Cristo nos deixou mensagens de autoconhecimento, de autoiluminação, não importa a religião, você está no caminho certo, né? E Kardec então vai finalizar para nós dizendo assim, né? Assim realiza o Espiritismo que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios das leis de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Olha que coisa fantástica, né? Então veja que para nós a doutrina espírita, então, é esse consolador, é a terceira revelação. E veja, achei aqui também para a gente dialogar um pouquinho mais, só alguns minutinhos para a gente ir para a nossa vibração final e para a nossa prece. Eu encontrei também no Consolador, né, nesse livro de Chico, pelo Espírito de Emmanuel, de Perguntas e Respostas, na questão 219, é muito interessante, porque em muitas circunstâncias a gente já ouviu algumas pessoas dizerem que ele tem medo do espiritismo porque mexe com os mortos, né? E na verdade, quem morre para nós, a doutrina espírita nos orienta, é este corpo físico que eu estou usando hoje, mas eu como espírito estou mais vivo do que nunca. Ou ainda que a gente estaria invocando estes mortos, né? Porque diz que Moisés então havia proibido, mas depois Jesus disse que os apóstolos dele iriam profetizar, não é isso? Então ele liberou. Ele liberou, mas com conhecimento de causa, sabendo como lidar com isso, não para querer tirar proveito próprio, porque era isso que no tempo de Moisés nós queríamos fazer uso, né? Então, eles fazem a pergunta para Emmanuel vai responder. E a pergunta é no seguinte sentido, veja como é interessante a pergunta e como a gente vai dar uma outra conotação também ao Espiritismo, para a gente ter certeza da qual a razão do Espiritismo estar entre nós, dentre outras coisas. Nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Então, estou perguntando para Emmanuel na questão 219. Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos? Ou seja, vamos fazer aquela comparação. Então, estamos invocando os mortos, ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Veja a resposta parcial do Emmanuel que eu vou trazer aqui, porque a resposta é longa e não cabe aqui neste momento, mas só um trechinho que vai nos ajudar. Para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior do que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Então veja, o fator principal da doutrina espírita em nossas vidas é isso, é restaurar os valores cristãos, e trazer o evangelho como roteiro
doutrinário seguro para cada um de nós, para a iluminação do nosso íntimo. Então veja que a importância, Kardec coloca então no Cristo Consolador, capítulo 6, logo depois que ele vai trazer para nós, olha que coisa interessante, ele traz para nós a fala de Jesus e não vir destruir a lei, dar cumprimento, é o capítulo 1. Capítulo 2 ele vai falar que o reino de Jesus não é deste mundo. No capítulo 3 ele vai dizer das muitas moradas na casa do Pai. Capítulo 4 ele vai dizer para nós da necessidade de nascer de novo, do diálogo de Nicodemos. E no capítulo 5 ele inicia então a bem-aventurança através de bem-aventurados aflitos. E ele já traz na sequência o Cristo Consolador. Porque depois desses 5 capítulos, ou seja, os 4 primeiros, que vai nos dizer aonde nós estamos inseridos, e a partir do 5º começa a olhar para nós mesmos, então ele vai falar do contexto em que nós estamos vivendo, cumprimento da lei de Deus, que o reino, nosso reino também não é deste mundo, que nós vamos passar por várias moradas na casa do Pai, que como espírito imortal terei diversas reencarnações, os laços de família só se fortalecem, no capítulo 4, e o 5 ele vai falar da bem-aventurança de ser das aflições, porque é ela que vai nos transformar. E depois ele entra então com esse capítulo 6, o Cristo Consolador, e esse item 3 específico que nós estamos tratando, porque o item 1 deste daqui é o jugo leve, que a gente já tratou na live anterior. Então veja, e vamos continuar na nossa próxima oportunidade que a Cefif nos der, nós vamos falar então das instruções dos Espíritos, do advento do Espírito da Verdade, a partir do item 5. Se você puder dar uma lida nesse capítulo, você vai ver quanto consolo realmente ele vai trazer para nós. E, queridos amigos, é isso que a gente queria deixar para vocês hoje aqui, nesta conversa, neste bate-papo. Olha, tranquilidade para dizer para vocês que essa lição serve primeiro para mim. Tenho feito exercícios de respiração, como eu faço aqui no início, para melhorar a minha oxigenação, para me dar mais vitalidade, porque é uma forma também de nós entrarmos em sintonia com o Pai, através das preces, das orações, essa vigilância, nos ajuda a tudo isso, né? Compreendendo aqueles que estão à minha volta, como espíritos imortais, e tentando aplicar naquilo que é possível ainda no meu processo de evolução, esses valores morais, esses recursos do Evangelho. Sei que é difícil, queridos amigos, porque também para mim mas chegou o momento, se nós estamos tendo esta oportunidade, se a doutrina espírita pode nos esclarecer quem somos, de onde viemos e para onde vamos e para que estamos aqui, faça uso dela a seu favor e a favor de todos que estão à sua volta. Gratidão imensa, queridos amigos, pela bendita oportunidade. Nós vamos aqui fazer então o fechamento com as vibrações, depois uma prece final e só aqueles recadinhos que a gente tem para dar a todos aqui, tá? Gratidão imensa pela bendita oportunidade. Se você puder, então, fechar os seus olhos agora neste momento e se sentir novamente junto a Jesus na natureza, nesta roda, onde Jesus, então, já passou abençoando e abraçando a todos nós que lá estamos. E Ele agora nos convida a expandir essa luz, a levar esta luz para todos os corações da humanidade. E ele convida então para que a gente imagine o nosso planeta Terra, este planeta azul, tudo envolvido na sua luz, no seu amor, na sua paz. E ele nos convida então para irmos de encontro a todos os lugares onde haja necessidade, na presença dele, junto a ele. E nós vamos percebendo o seu abraço carinhoso para todos os espíritos encarnados e desencarnados. Para todos os lugares. Podemos imaginar que estamos caminhando e chegando próximo a uma ponte onde encontramos irmãos ali. E ele abraça carinhosamente, porque ele veio para aqueles que precisam de médico. E nós continuamos caminhando e vamos encontrar um hospital, onde adentramos e ele vai abençoando a todos que lá estão, desde a entrada até o centro cirúrgico, aos quartos, aos funcionários, aos enfermeiros, aos médicos,
aos assistentes, aos atendentes. E você, querido amigo, se puder agora, envolva aqueles que você sabe que se encontram nesses leitos, em muita luz, em muito amor, em muita paz, porque Jesus está conosco. Saímos deste hospital e vamos caminhando. E envolvemos a todos os trabalhadores que vemos na rua, aqueles dos transportes públicos, aqueles que fazem a coleta do lixo, aqueles espaços comerciais de venda de alimentos, venda do combustível para o nosso automóvel. Enfim, queridos amigos, Jesus está abençoando a todos, derramando o seu amor, a sua luz e a sua paz para todos nós. E Ele agora nos convida a retornarmos para o nosso lar. E estamos adentrando a porta da frente junto a Ele e percebemos que sua luz ilumina todos os cômodos e todos aqueles que estão em nosso lar. Ele abençoa o nosso lar. E nós vemos esta luz a se expandir para o prédio todo, envolvendo a todos os moradores de todos os andares, a todas as casas vizinhas, iluminando a todos os lares e a todos que lá estão, derramando sua luz, o seu amor, a sua paz. E Ele se despede de todos nós, dizendo que Ele está conosco, que basta que nos liguemos em pensamento a Ele e Ele estará junto de nós. Porque Ele é o Consolador, Ele é o médico das nossas almas. Então nós, em agradecimento a Ele, nos despedimos dele com um abraço carinhoso que recebemos dele, numa gratidão imensa ao Pai pela bendita oportunidade, numa gratidão imensa à espiritualidade amiga que nos proporciona este encontro, que nos dá a sustentação aos nossos anjos da guarda, que nos sustentam nessa nossa trajetória evolutiva, que nos ampara a cada instante. Bastamos que, através da nossa vigilância dos pensamentos, possamos entrar em sintonia através da prece com todos eles. A gratidão à Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, pelos seus dirigentes encarnados e desencarnados, por nos proporcionar esta bendita oportunidade deste bate-papo do Evangelho de Jesus, balsamizando e fortalecendo os nossos corações, para que cada um de nós possa continuar a sua trajetória evolutiva com muito amor, com muita luz, com muita paz. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus e espiritualidade amiga, pela bendita oportunidade. Até a próxima, se assim nos for permitido. Gratidão imensa. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, uma gratidão imensa pela presença de todos vocês. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. E ficando aqui o convite a você para que possa estar nas nossas lives. Nós temos a segunda às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas, sextas-feiras às 19 horas e domingo às 10 horas. Os nossos evangelhos também estamos tendo eles às terças, quartas, quintas e sábados às 19 horas. A casa encontra ainda fechada as portas por conta da pandemia. Mas, contudo, todos aqueles que são auxiliados através das cestas básicas, aquelas famílias que são assistidas pela nossa casa, estão recebendo normalmente as suas cestas. E se puder fazer as colaborações, eu vou pedir para os nossos companheiros que têm mais educadologia aqui no nosso Facebook, postar para nós a conta da Cefif para que a gente possa colaborar para dar tanto como sócio ou para fazermos a aquisição das cestas para serem entregues a essas famílias assistidas. Tá bom? Vou pedir para aqui a conta toda certinha da Cefif para a gente poder decorar na medida das nossas possibilidades. Fiquem todos na paz de Deus. Gratidão imensa, que Jesus possa permanecer em seus lares. Caridade também de vocês
virem, muito obrigado e até a próxima oportunidade, se assim Deus o permitir.